Onde estão os leitos de UTI Covid em Ribeirão Preto? Esse é um questionamento que entidades fazem e cobram do município. A Ordem dos Advogados promete buscar a ajuda do Ministério Público para investigar essa situação. Ribeirão está na fase vermelha do Plano São Paulo, exclusivamente por conta da ocupação de leitos de UTI na cidade. A porcentagem das vagas em nível preocupante é o que tem definido o município nessa situação, que coloca em risco a saúde da população e sacrifica a economia. E essa taxa de ocupação, pelos outros índices, é a mais fácil do município gerir, porque ele pode disponibilizar uma maior quantidade de leitos, como nós já vimos no passado. E dá para entender por que isso não acontece? É uma questão de gestão. Aí tem que entender por que o município de Ribeirão Preto entendeu ou não cuidou proativamente para que a gente tivesse esse extra mais de leitos de forma a não ir para a fase vermelha. Ribeirão chegou a ter 250 leitos de UTI Covid em agosto do ano passado. Atualmente está com 190. Entidades se movimentam para cobrar o município do porquê não aumentar a quantidade dessas vagas. A Ordem dos Advogados do Brasil se comprometeu a buscar a ajuda do Ministério Público. É uma informação preocupante, é um dado real e que precisa realmente ser investigado. Da nossa parte, a Ordem dos Advogados do Brasil, com toda certeza, no dia de hoje, irá provocar o Ministério Público Regional de Ribeirão Preto para que possa buscar tirar ou trazer informações por que é que estes leitos não estão disponíveis para a população. Se o ano passado tínhamos essa quantidade já mencionada e hoje nós temos uma quantidade bem menor que prejudica de modo significativo a nossa vida social. E pelo mapa do Plano São Paulo, do dia 28 de janeiro, por exemplo, dá para ver que o problema está só na ocupação de leitos de UTI, porque os demais índices colocariam a cidade na fase amarela, como o número de novos casos da doença, internações e óbitos. A Associação Comercial e Industrial fala em buscar a explicação da Prefeitura na semana que vem, se nada mudar para o comércio até lá. Isso fica muito complicado para nós de entidade entender, porque entre o governo federal, o governo estadual, o Ministério Público, existe um número de leitos que o governo federal passa, que o estadual passa e que o municipal pode fazer. Isso, assim, eu não sei explicar muito bem como seria essa conta. Se continuar esse abre e fecha do jeito que está todo mundo assim, totalmente sem saber o que fazer. E aí, automaticamente, na próxima semana, as entidades, de um modo geral, devem fazer uma reunião um pouco mais próxima do prefeito para ele nos dar um direcionamento de vida da economia em Ribeirão Preto. A OAB também destaca o recurso que existe destinado para os leitos. O presidente da instituição chama a atenção para o dinheiro federal que chegou para socorrer a pandemia e deve estar nos caixas do município. Esse dinheiro precisa ser passado por uma prestação de contas que o Ministério Público também tem o dever de fiscalizar e saber o quanto veio, o quanto gastou e o quanto tem para se gastar. Porque a saúde, vida, em primeiro lugar. O município deve prezar pela saúde, pela vida e, consequentemente, pela economia do município. E, nesse aspecto, tinha e temos que gastar o necessário, o que for, venda-se o que tiver que vender, para poder preservar a vida de quem vive no município. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O promotor de justiça Sebastião Sérgio da Silveira informou que acompanha o processo de abertura de leitos. Disse que a maior parte foi fechada em razão de descredenciamento feito pelo Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade de habilitar vagas de alta complexidade. Esclareceu que o Estado destinou verba para o município ativar novas vagas e que a margem de leitos disponíveis ainda dá certa segurança. E ontem, a abertura de 8 novos leitos foi confirmada. Segundo o prefeito Duarte Nogueira, outros serão abertos nos próximos dias no Hospital das Clínicas. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa.
André, a gente vai continuar agora falando ainda sobre esse assunto, agora com o advogado, doutor Álvaro Gradim. Doutor, é difícil realmente resolver o problema dos leitos de UTI Covid aqui em Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem da TV Clube. Não, é muito simples. Basta ter vontade política dos gestores públicos da Prefeitura e do Estado. E como funciona a abertura de novos leitos de UTI Covid? Depende de quem, doutor, afinal? Olha, tendo em vista a decisão do STF do dia 15 de abril de 2020, que limitou os meios de ação do governo federal e autorizou a competência dos governos municipais e estaduais para estabelecer os seus programas próprios de saúde no combate à Covid, sobrou ao governo apenas a oportunidade de criar programas que se adaptassem a cada município. E é o que foi feito. Para você conseguir abrir um leito de UTI normal, é um processo burocrático, complexo, com várias normas e regulamentos da Agência Nacional de Saúde, Anvisa e Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, tendo em vista a situação emergencial do Covid, ele acabou criando um plano emergencial, onde facilita muito a abertura do leito de UTI Covid. Basta o gestor de saúde emitir um ofício com 3 critérios muito fáceis de atender, que é a curva de infecção do Covid na região, a infraestrutura local para se estabelecer e o corpo clínico responsável. No mesmo instante, esse estado ou município, ele recebe do governo federal o valor de R$ 144 mil do governo federal. Esse valor corresponde a 90 dias de adiantamento da diária de UTI Covid, que dá R$ 1.600 por dia. Esse valor também é o valor equivalente à compra de todo o maquinário para se criar o leito de UTI Covid. Ou seja, se os gestores públicos tivessem a vontade política para se criar esse leito, eles poderiam ter sido criados e de forma definitiva, criando um legado para o município e o Estado após a passagem dessa pandemia. E Ribeirão está na fase vermelha do Plano São Paulo, justamente pela ocupação de leitos. Além de colocar em risco a saúde da população, a gente pode dizer que sacrifica a economia, né? Sem sombra de dúvidas. A Lei 13.979, que foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2020, é uma lei federal, ela estabelece 2 meios de ação de enfrentamento à pandemia, que é no campo sanitário e de saúde e também na área econômica. Você verifica que na área econômica só o governo federal tomou as medidas para auxiliar os empreendedores e as pessoas que estão em situação de hipossuficiência durante essa pandemia. Os governos estaduais e municipais, ao contrário, eles aumentaram impostos e criaram mais dificuldade para os empreendedores, sacrificando demais a economia. E ainda fecharam leitos de UTI, o que acarretou a nossa entrada na fase vermelha desse Plano São Paulo do governador Dória. Ok, doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação no Jornal da Clube. Eu volto com você, André. Muito obrigado, Thaisa Pinheiro, pelas suas informações.